Paz de Jeová, paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja de vocês são inscritos nesses dois canais. Iremos começar o culto nestes dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, nesses dois canais, repetindo, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Zacarias capítulo 6, meia-noite 8. Isso mesmo, Zacarias, capítulo 6, 14/11/2025, novembro, sexta-feira. A oitava visão, os 4 carros. E outra vez levantei meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes. E esses montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos. Olha que interessante isso. Por isso que eu falo que o crente tem que estudar a palavra. Se ele não estudar a palavra, ele não é crente não, ele não é cristão. Nunca foi crente, nunca foi cristão. Preste bem atenção. E no terceiro carro, preste bem atenção que isso aqui é interessante, ó, versículo 3. Zacarias capítulo 6, onde a caneta está apontando? 6, ó. 06, capítulo 06, é 6. No versículo 3. E no terceiro carro, ó, presta bem atenção, ó, terceiro carro. Presta bem atenção que eu vou começar lá no início. E outra vez levantei meus olhos, olhei e vi 4 carros, ó, 4 carros que saíram dentre 2 montes, ó, 2 montes. E estes montes eram montes de metal. Presta bem atenção. E no primeiro carro eram os cavalos vermelhos, ó, no primeiro carro vermelho. E no segundo carro cavalos pretos, tá vendo, ó? Primeiro carro vermelho, no segundo carro cavalos pretos. E no terceiro, ó, terceiro carro cavalos brancos. E no quarto carro cavalos grisalhos fortes. Tá vendo, meus irmãos? Então, verdadeiramente, existe sim cavalo de todas as cores, né? Olha só, vermelho, né? Olha que interessante. Vermelho, preto. Cavalo preto também é difícil achar hoje em dia. Cavalo pretão, bonito mesmo, é difícil achar. Tô falando aquele preto igual diamante, igual esmeralda negra. É difícil achar. E no terceiro carro é esse cavalo com cor preta que até brilha de longe. Dá até que brilho de diamante. Eu tô falando desses aqui mesmo que eu tô falando. E no terceiro carro, cavalos brancos. E com certeza esses aqui também eram brilhantes. Esse preto brilhante bonito. E branco, tá vendo? Olha que interessante. Até cavalo branco é difícil achar. Hoje em dia o cavalo vermelho é difícil achar. Preto é difícil achar. E branco também é difícil achar. Aquele todo brancão. E cavalos grisalhos forte também é difícil achar. Os fortão, aqueles fortão que sobe qualquer montanha, em qualquer lugar alto. Entendeu? Tanto corre como no lugar reto, tanto corre como a subida do morro. Sobe qualquer morro, esses aqui sobem qualquer morro. Os outros também é a mesma coisa. E respondi, disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? O anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor Jeová de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. Eu estou vendo nessa profecia aí da oitava visão de Zacarias, eu estou vendo a Jeová agindo nessa terra. Eu estou vendo. Continuando, e os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: ide andai pela terra, e andavam pela terra. Tá vendo? Eles andam na terra, tá vendo? Não anda só lá em cima, não. Não anda só lá em cima na galáxia, não. Anda na terra, tá vendo? Continua no versículo 8. E me chamou e me falou, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Tá vendo? Olha lá, o meu espírito, tá vendo? O Espírito Santo existe, tá vendo, meus irmãos? Por isso que aqui crer na Trindade é por causa disso aqui, ó. E não só porque está escrito aqui não, porque
O Espírito Santo, ele existe, ele já existia há milhares de anos, ninguém nunca criou o Espírito Santo, ele já existia. Entendeu? Por isso que tem que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. As coroas na cabeça de Josué, o renovo. Olha que interessante já o começo. As coroas na cabeça de Josué e o renovo. E a palavra do Senhor Jeová veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativo de Eldaí, de Tobia, de Jedaía, e vem naquele dia, entra na casa de Josia, filho de Sofonia, os quais vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, faz e coroa, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadac, que somos sacerdote. E fala-lhe dizendo: assim fala, diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ó, já é uma profecia, não só para aquela época, não é só uma visão, isso aqui também é uma profecia. Não só para aquela época, mas para os dias de hoje também lá. E fala ele dizendo: assim fala e diz o Senhor Jeová dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor Jeová. Tá vendo, meus irmãos? O que eu já falei que o senhor não mora fora de igreja, viu? Tá assistindo aí e ouvindo bem e prestando bem atenção com os teus cérebros, né? Se é que tem cérebros. Olha lá. E edificará o templo do Senhor Jeová. Como é que eu vou falar que o Senhor não habita dentro da igreja? Como é que eu vou falar sendo que é o próprio Jeová que está falando que ela edificará o templo para Jeová, gente? Como eu vou falar que Jeová mora fora de igreja? Não mora, não. Nunca morou, aliás, nunca morou. Ele mesmo edificará o templo do Senhor Jeová e levará a glória. Viu lá? E levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre eles ambos. E estas coroas serão de Helen, e de Tobia, de Jedaía, e de En, filho de Sofonia, como um memorial no templo do Senhor Jeová. Vê lá, no templo do Senhor Jeová. Como é que eu falo que mora fora, meus irmãos? Não, mas como é que eu vou falar que mora fora? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar, meus irmãos, que ele mora fora de igreja? Como é que eu vou falar? Ele mora fora, assim, daquelas igrejas falsas, que não tem Espírito Santo, que não tem Jeová, não tem Jesus, não adora a Trindade, não adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não devolve os dízimos ofertas, né? Não vem à igreja, aí ele está fora desses aí. Ele está fora desses falsos aí, ele está fora. Aquele falso irmão, falsa irmã, falso obreiro, falsa obreira, falsos missionários, falsos pastores, falsos bispos, falsos diáconos, falso irmão, falsa irmã, falso amigo, falsa amiga, e está fora desses aí. Ele está longe desses aí. Ele está longe, mas longe mesmo. Mas com essa igreja aqui, ele mora aqui dentro. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor Jeová. Está vendo? Isso aqui já está cumprindo essa igreja já. Porque essa igreja aqui, o povo da Índia ama essa igreja. E o povo da Índia o quê? Eles são de longe lá. Edificarão no templo do Senhor Jeová, e vós sabereis que o Senhor Jeová dos Exércitos me tem enviado a vós, e isto acontecerá se ouvirdes muito atento à voz do Senhor Jeová. Tá vendo? Tá vendo, né, meus irmãos? Tá lá. E edificarão no templo do Senhor Jeová. Lá mandei candalamandale mihalande que anda anti erestia. Aleluia. Até me alegro, porque Jeová mora dentro do templo. Se mora dentro do templo de tijolo, de telha, de barro também ele mora. Onde que tem o templo, tudo feito pela mão dele, ele está. Onde que tem um templo de barro, de telha, de tijolo, de cimento ou sem cimento, o chão sem chão. Mas aonde está a verdade que estou falando, não é onde que está a mentira, não. Aí ele está. Por isso que essa igreja quer separado, porque Jeová quis assim. Enquanto muitos abandonou aqui, Jeová continuou a abençoar e continuou a salvar os outros para ajudar essa igreja. Quem não quis, aí Jeová pegou outros que quis. É assim que Jeová. Quem não quer, Jeová pega outro. O mundo não para por causa de ninguém, nem Jeová não para por causa de ninguém. Um não quis, Jeová pega outro e coloca no lugar de quem quer. É assim que Jeová fez aqui. E eu estou aí alegre e satisfeito. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecemos por este culto. Em Zacarias capítulo 6, nesta madrugada que é 14 do 11 de 2025, sexta-feira, novembro. Te agradeço por este culto aqui na sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo.
Fé de Verdade, que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Potinova, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoe somente meus inscritos e abençoe também somente minha irmã, meu irmão, meu amigo e minha amiga, que são os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. E até o próximo culto e o próximo vídeo. Nós aprendemos tudo aí, ó.